Maestro, professor, arquiteto, mestre dos passes precisos e um dos melhores cobradores de falta da história do futebol. Tudo isso define o herói do nosso novo vídeo, Andrea Pirlo. Vamos contar como começou, de forma nada fácil, a trajetória profissional desse playmaker, como ele se tornou uma lenda do futebol italiano e o que faz agora, após encerrar sua carreira de jogador. Infância e primeiros passos no futebol. Pirlo nasceu em 19 de maio de 1979, na pequena cidade de Flero, no norte da Itália. Ele cresceu em uma família abastada. Seu pai era dono de 2 fábricas metalúrgicas e sua mãe era sobrinha do prefeito da cidade vizinha, Brescia. Desde pequeno, Pirlo demonstrava interesse pelo futebol, pois sua família torcia para o Inter de Milão. Com apenas 5 anos, ele já jogava no clube local de Flero e, aos 12, ingressou na Academia de Brescia. Dotado de um talento excepcional, Pirlo foi promovido ao elenco principal de Brescia aos 16 anos. Em 21 de maio de 1995, ele estreou pelo time principal e se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida pela Série A na história do clube. O jovem rapidamente evoluiu e, em 1998, chamou a atenção de grandes clubes. Para sua alegria, o Inter de Milão, clube de sua infância, venceu a disputa por sua contratação. O desafio no Inter e a virada em sua carreira. Contudo, Pirlo não conseguiu se destacar como esperava em seu clube do coração. A constante troca de treinadores e a alta concorrência por uma vaga no time titular dificultaram sua evolução. Após a primeira temporada, ele foi emprestado à Reggina, onde encontrou o espaço e o tempo de jogo necessários para se desenvolver. Nessa passagem, Pirlo marcou 6 gols e logo brilhou no Campeonato Europeu Sub-21. No torneio europeu, ele foi eleito o melhor jogador e artilheiro, além de, como capitão, levar a seleção italiana ao título, marcando 2 gols na final. Com esse sucesso, ele esperava se firmar no Inter, mas novamente não teve oportunidades suficientes para mostrar todo o seu potencial. Na primeira metade da temporada 2000 e 2001, ele jogou apenas 4 partidas pela Série A. O retorno a Brescia e a mudança de posição. Para salvar sua carreira, Brescia decidiu trazer Pirlo de volta, por meio de um empréstimo na janela de transferências de inverno, dando-lhe mais tempo de jogo. Porém, para estar mais presente em campo, Pirlo teve que mudar de posição, pois a função de meia-atacante estava ocupada pela lenda Roberto Baggio. O técnico Carlo Mazzoni colocou Pirlo como volante, para utilizá-lo como um regista, um armador mais recuado. Essa decisão foi decisiva para a carreira de Pirlo, pois nessa nova posição ele pôde começar a mostrar suas melhores qualidades e se tornar o mestre do meio-campo que os torcedores ao redor do mundo conhecem. Com grandes vitórias e duras derrotas. No verão de 2001, após o fim do empréstimo no Brescia, o Inter vendeu Pirlo ao Milan. Mal poderiam imaginar que estavam cedendo ao seu maior rival um futuro craque que conquistaria muitos troféus. No Milan, ele rapidamente se tornou titular. Os técnicos Fatih Terim e depois Carlo Ancelotti deram continuidade à ideia de Mazzoni. Colocaram Pirlo à frente dos zagueiros, mas como o principal organizador das jogadas de ataque. Sem grande velocidade, ele controlava o ritmo do jogo com passes precisos, posicionamento inteligente e controle impecável da bola. No seu segundo ano no Milan, Pirlo se destacou como o melhor da Série A em número de passes precisos e tempo de posse. Além disso, demonstrou também habilidades de finalização, marcando 9 gols. Pirlo foi fundamental para o sucesso do Milan na Liga dos Campeões e na Copa da Itália. O ano seguinte também foi glorioso. Andrea ajudou o Milan a vencer a Supercopa da UEFA e o Campeonato Italiano. Mas depois disso, uma série de reveses começou. Em 2004, a seleção italiana não passou da fase de grupos na Eurocopa e também não chegou à final nas Olimpíadas. Em seguida, o Milan perdeu o título da Série A e foi derrotado na final da Liga dos Campeões. Esse último foi um dos momentos mais dolorosos para Pirlo. Na disputa de pênaltis contra o Liverpool, Pirlo foi um dos jogadores do Milan que não conseguiu converter. Mais tarde, ele declarou que esse foi o pior momento de sua carreira. Pensei em me aposentar, porque depois dessa derrota, nada mais fazia sentido. Aquele jogo me sufocou. Eu não me sentia mais um bom jogador, e pior ainda, não me sentia mais um homem. Na temporada seguinte, o Milan terminou em segundo na Série A e foi eliminado da Liga dos Campeões nas semifinais pelo Barcelona.
A fase negra terminou no verão de 2006. Pirlo brilhou na Copa do Mundo. Na fase de grupos, marcou um belo gol contra a Gana e deu uma assistência contra os Estados Unidos. Nas fases decisivas, ele teve atuações impressionantes, com uma assistência no jogo contra a Alemanha e outra na final contra a França. Pirlo ainda marcou na disputa de pênaltis que deu o título à Itália. Após a final, foi eleito o jogador da partida pela terceira vez e reconhecido como o terceiro melhor jogador do torneio. Menos de um ano após o término da Copa do Mundo, Pirlo conquistou outro torneio de prestígio. Em 23 de maio de 2007, com o Milan, ele vingou-se do Liverpool na final da Liga dos Campeões, participando de um dos gols. Após sua cobrança de falta, a bola desviou em Filippo Inzaghi e entrou no gol. Pirlo passou 10 anos no Milan, sendo peça-chave na equipe, iniciando tanto as jogadas ofensivas quanto as defensivas. A falta de velocidade era compensada pela sua leitura de jogo e capacidade de tomar decisões precisas e rápidas. Carlo Ancelotti descreveu isso assim: Pirlo, em frações de segundo, vê uma possibilidade de passe que jogadores menos habilidosos poderiam esperar por toda a vida. No Milan, Andrea se consagrou como um dos melhores passadores da história do futebol. Ele não se limitava a trocas curtas com companheiros próximos, frequentemente executando lançamentos longos e complexos com precisão de centímetros. Com a camisa dos Rossoneri, Pirlo também ficou famoso por seus chutes de longa distância, tanto em jogadas abertas quanto em cobranças de falta, combinando força e precisão em seus chutes. Na temporada 2010 a 2011, uma grave lesão o afastou dos campos por 4 meses e ele demorou a recuperar a forma. A direção do Milan considerou que sua carreira estava em declínio, decidiu não renovar o contrato e o liberou para a Juventus sem custos. Foi um grande erro, pois no clube de Turim, o meio-campista continuou a brilhar, consolidando seu status de lenda. A segunda juventude na Juventus, aos 32 anos, Pirlo rapidamente se adaptou à nova equipe, sentindo-se confortável desde o primeiro jogo e articulando com confiança as jogadas da Juventus. No seu primeiro ano pela velha senhora, ele deu o maior número de passes da Série A e foi o melhor assistente do campeonato, sendo fundamental na conquista do título italiano, que a Juve não vencia há 9 anos, o que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da temporada no clube. Pirlo também teve um papel essencial na seleção italiana na Euro 2012. A Azzurra tinha uma equipe forte, mas dificilmente teria chegado à final sem ele. Pirlo foi impecável em todos os aspectos. Contribuiu na defesa, criou ataques, marcou gols e deu assistências. Sua cobrança cavadinha na disputa de pênaltis nas quartas de final contra a Inglaterra se tornou um exemplo de habilidade, confiança e frieza. Pela sua atuação incrível, ele foi incluído na seleção da Euro e no time da temporada da UEFA. Embora na Juventus Pirlo tenha deixado crescer uma barba que o fazia parecer mais velho que no Milan, em Turim ele viveu uma verdadeira segunda juventude. Com o tempo, o italiano não se tornou mais rápido ou resistente, mas sua visão de jogo e leitura tática só melhoraram. Pirlo tinha uma intuição afiada para saber quando acelerar ou manter a posse de bola, quando jogar com segurança ou se arriscar. Sua habilidade em cobranças de falta também continuou impecável. Na Juventus, ele alcançou a marca de 28 gols de falta na Série A, tornando-se o maior cobrador da história do torneio. Pelo seu talento em organizar o jogo, era chamado de arquiteto. Pelo seu intelecto e vasto repertório técnico, era o professor e o maestro. Em seus 4 anos no clube, foi eleito jogador do ano na Itália 3 vezes, marcou 19 gols e deu 38 assistências. Graças a ele, a Juve se tornou a força dominante da Série A, conquistando o título todos os anos. Em 2015, aos 36 anos, Pirlo decidiu deixar a Juventus, entendendo que era o momento certo para sair, antes que sua idade afetasse o time. Sua última partida foi a final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, que poderia ter sido uma despedida épica, mas acabou com uma derrota amarga, com o maestro deixando o campo em lágrimas. O fim da carreira como jogador e o início como técnico. De 2015 a 2017, Pirlo jogou pelo New York City FC na MLS, ao lado de outras estrelas como Frank Lampard e David Villa. Em 3 temporadas, marcou um gol e deu 18 assistências, mas não alcançou grandes feitos com o clube. Após se aposentar, ele decidiu se dedicar à carreira de técnico.
Pirlo ingressou em cursos de formação e logo recebeu ofertas de clubes da Série A e da Premier League, optando entretanto por começar com o time sub-23 da Juventus, que jogava na terceira divisão italiana. No entanto, antes mesmo de comandar um jogo com a equipe de base, Pirlo foi promovido a técnico do time principal em agosto de 2020, substituindo Maurizio Sarri. Essa escolha foi um grande risco e, com o tempo, mostrou-se prematura. A diretoria da Juventus deu a ele a tarefa de tornar o jogo da equipe mais vistoso, melhorar os resultados e se entender com a estrela principal, Cristiano Ronaldo. Pirlo se esforçou, mas a falta de experiência o deixou sobrecarregado. Sob seu comando, a Juventus conquistou a Copa e a Supercopa da Itália, mas não teve sucesso na Liga dos Campeões e, pela primeira vez em 9 anos, não venceu a Série A, terminando em 4º lugar. Com o fim da temporada, Pirlo foi demitido. Apesar desse começo difícil, ele não desistiu de ser técnico. Em 2022, assumiu o comando do Fatih Karagümrük, da Turquia, e em junho de 2023 foi nomeado técnico da Sampdoria, da Série B italiana. Pirlo é um ícone do futebol italiano e um dos maiores jogadores de sua geração. Um verdadeiro gênio silencioso, líder que se expressava através do talento. Jogou nos 3 maiores clubes da Itália e, como um bom vinho, só melhorou com o tempo. O mundo conheceu muitos grandes assistentes e cobradores de falta, mas Andrea tinha uma elegância única em seus passes e chutes. Sua técnica, delicadeza e beleza no campo são o que o tornaram um grande maestro, lembrado para sempre.